Olá, queridos, a paz do Senhor para todos. Quero abençoar daqui do Monte Horebe. Quero ler um texto bíblico que está no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. O título é Jesus apazigua a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se dê que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não têm fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas que é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, primeiramente, eu quero me dirigir a você, que talvez esteja passando por uma tempestade, talvez está dentro de uma embarcação, e a embarcação está quase vindo a pique, e você está pensando em parar, em querer desistir. E se você está dentro do barco, você está pensando até em pular, porque não quer enfrentar a tempestade. O processo vem, a luta veio, e você vê tudo isso, e nesse momento parece que nada do que você fez deu certo, nada do que você planejou deu certo. Isso fez com que você se sentira frustrado, entristecido ou até mesmo angustiado. Talvez você que está nesta situação e está agora nos ouvindo, pensou em muitas coisas e deixou de pensar na vitória, deixou de pensar na conquista, deixou de pensar no que Deus havia dito para você, que você iria vencer, iria passar pela essa tempestade. Agora veja bem, Jesus estava dentro do barco, dormindo, descansando, estava ali, tirando um sono. De repente, os discípulos que estavam no barco, na embarcação, um vento soprou de uma maneira muito forte, que as ondas estavam passando pelo barco, e assim enchia o barco de água, e o barco, obviamente, quase vindo a pique, quase tombando. Naquele momento, os discípulos que passavam por isso, por esta luta, por esta peleja, guerra, eles esqueceram de que Jesus estava ali. Mesmo no silêncio, Jesus estava. Eles não ouviram Jesus, não viram Jesus. E nesse momento, os discípulos entraram em desespero, pensando que iriam morrer. Quando de repente algum deles olharam para a polpa, pois o barco não era muito grande, e viram Jesus ali. Como esqueceram de Jesus se Jesus estava ali e o barco era tão pequeno? Por quê? Porque olharam para o tamanho da tempestade, olharam para o tamanho da adversidade, olharam para o tamanho do problema e se esqueceram de que a embarcação era pequena e que eles estavam muito próximos de Jesus. Quando estamos vivendo lutas e acreditamos mais na luta do que em Deus, fazemos o nosso Deus pequeno e tornamos o nosso problema maior do que Deus. Foi o que aconteceu com os discípulos. Fizeram da tempestade, fizeram da onda maior do que Deus. Estando Deus ali com eles, estando Jesus com eles ali, eles olharam para a circunstância, olharam para os processos, olharam para o problema e colocaram o problema maior que Deus. É isso que acontece com você
quando você acredita mais no seu problema, acredita mais na sua luta, acredita mais na perseguição que está vivendo, acredita mais nas ameaças que está vivendo do que em Deus. Deus te deu uma promessa, Deus falou com você que estaria com você, Deus até mesmo falou com você através de profetas, ou através de sonhos, ou da sua própria palavra, e você sabia que Deus havia falado contigo, mas por causa do processo, por causa da luta, você deixou que esse problema se tornasse maior do que Deus, maior do que a promessa de Deus na sua vida. Mas quando o discípulo que estava ali, ele olhou e lembrou que Jesus estava ali, ele clama e vai até Jesus e desperta Jesus. Jesus, ao se despertar, se levanta, olha para a tempestade e diz: aquieta-te. E naquela mesma hora se aquietou a tempestade. Na mesma hora, ao ouvir a voz de Jesus, o vento cessou, a tempestade parou e as ondas voltaram à sua normalidade. O que quer dizer isso? Que Jesus tem o controle de tudo, basta você clamar. Quem não tem que perder o controle é você. Jesus não perde, você também não deve perdê-lo. Porque se você se anda com Cristo, se você caminha com Deus, obviamente você vai vencer qualquer situação e qualquer adversidade. Eu quero hoje falar para você, não importa o tamanho do seu processo, não importa o tamanho da sua luta, não importa o que você está vivendo, não importa o que você está enfrentando, confie, Deus está com você. Deus está com você nesse processo, Deus está com você nesta agonia, nesta dor, nesta angústia, nesta tristeza. Talvez você está deprimido, angustiado, ansioso demais. Deus está com você, chama a Deus, Ele não se afastou de você, clama, Ele deixará que você o toque. Os discípulos clamaram e viram que Jesus estava ali e tocaram, despertaram Jesus. Você precisa fazer alguma coisa para despertar. Como que eu faço para despertar Jesus? Como que eu faço para despertar Deus? De que maneira eu posso despertá-lo? Deus não dorme, Deus não dorme, Deus não pisca, Deus não cochila. Mas, numa linguagem humana, Deus está tranquilo, silenciosamente ali, esperando que você clame. Como que eu posso despertá-lo? É orando a Ele, é clamando a Ele. Da maneira como você vai clamar, não me importa, mas você tem que clamar. Você precisa criar esse ambiente, você precisa chamar a atenção, despertá-lo para poder vir te ajudar. Jesus está esperando que tu o clame. Não se desespere, apenas clame, apenas confie. Deus quer que você o desperte. Deus está a propósito, Ele está em silêncio de propósito, porque Ele quer provocar o teu clamor, Ele quer provocar a tua oração, Ele quer que você ore, Ele quer que você o clame, Ele quer que você fale com Ele nesse momento, chame a atenção e Ele vai vir e vai mudar a tua história. Que Deus te abençoe. Daqui do Monte Horebe, eu te abençoo com toda a sorte de bênção, em nome de Jesus. Amém e amém.